Boa noite, eu sou Luiz Antônio Ribeiro, dramaturgo, sou o criador e o editor do Nota Terapia. Agora eu quero que vocês montem uma imagem comigo. Um homem com um rosto alongado e pálido, quase sem cor, com olheiras profundas, uma testa alta e com cabelo penteado displicentemente, um bigode fino e ralo. Ao fundo, um ambiente sombrio, um cemitério, uma cruz, árvores sem folhas e castelos um tanto mal assombrados. Ao lado dele, sempre um gato preto, ou então um pássaro preto. Para ser mais específico, um corvo. Um corvo que diz palavras como nunca mais. Pois bem, vocês já devem saber de quem que a gente está falando, né? O tema da nossa conversa de hoje é Edgar Allan Poe, um dos maiores escritores de terror e suspense que já passou por essa terra. Essa terra que é bastante sombria, né? E para falar sobre Poe hoje, a gente vai receber uma grande nossa, uma grande amiga minha, desde os tempos lá do Literaturtura, que a gente escrevia, de 2013, mas que por acaso a gente nunca se falou ao vivo. Tudo tem uma primeira vez, né? Eu estou falando da Amanda Leonardi. A Amanda Leonardi, para quem não sabe, é mestranda em letras e colaboradora também do Nota Terapia e do Ar Trianon. Ela também é escritora de terror e obcecada por filmes e livros de terror. Principalmente do nosso tema de hoje, né? O Poe, que não por acaso é um dos focos de sua pesquisa de mestrado. Então, vamos chamar a Amanda. Agora tá Olha aparecendo? você aí! Tá aparecendo. Tá aparecendo pra você? Tá. Não tá aparecendo Tá pra mim, aparecendo. mas o que importa é que apareça pra você. Sei, tá aparecendo pra mim sim. Tá aparecendo pra todo mundo? Tá, vocês estão conseguindo me ver? Sim, estão conseguindo, já vi E o aqui. Paul aqui. O Pouzinho também, Nossa. essa fofura. Bom, Amanda, primeiro eu queria dizer que você é muito bem-vinda aqui ao Nota Terapia, para a nossa conversa, para a nossa live, e dizer para quem está assistindo Obrigada. que a partir de agora já pode deixar sua pergunta, que no final a gente vai fazer perguntas, tá bem? Bom, para começar, Amanda, eu quero localizar as pessoas que estão aqui assistindo para o nosso assunto, que pode estar aqui e não conhece nada dele, né? Quem foi esse sujeito chamado Edgar Allan Poe? Então, o Edgar Allan Poe, ele é um escritor americano e é principalmente conhecido mais pelos contos de terror, né? Tanto que, se vocês forem ver aqui os livros dele que eu tenho, olha só as capas dos livros como é que são. Elas são, em geral, capas com tons de roxo, com tons de preto, com ilustrações como, por exemplo, caveiras e corvos na capa. Ou seja, quando se fala em Edgar Allan Poe, o pessoal geralmente vai pensar em terror, né? Até porque olha o bonequinho dele aqui, né? Todo preto, com um corvinho na mão, né? Então, o Poe, mas na verdade o Poe ele escreveu muito mais além do que terror, né? Ele foi um crítico literário, inclusive um crítico literário bem rígido, o que causou muitas discordâncias e muitas rivalidades na vida dele. Né? Ele criticava, era um crítico bem ácido de outros escritores da época. Ele também escreveu muita poesia, escreveu ensaios literários. Ele escreveu um romance que chama A Narrativa de Arthur Gordon Pym. E escreveu vários tipos de contos. Contos de humor, um humor mais ácido, mais, né? Escreveu também contos de ficção científica. Inclusive foi ele que influenciou Jules Verne a escrever aquelas Volta do Mundo em 80 Dias. Ele escreveu contos de detetive também. Inclusive o personagem dele de contos de detetive, o Dupin, foi ele que influenciou o Arthur Conan Doyle a criar o Sherlock Holmes. Então, na verdade, o Poe ele escreveu muita coisa, né? Certo. Eu queria saber se você sabe alguma dessas críticas ácidas que ele fez, que criou polêmica, se tem alguma que você poderia dizer pra gente.
A maior inimizade, na verdade, que a gente tem registro dele ter criado foi com o Rufus Griswold, que acabou sendo o cara que escreveu o obituário dele, que foi o que tornou ele um escritor com uma fama bastante, digamos, infame, porque, né, o Rufus Griswold escreveu ele como um cara que bebia exagero, andava por aí bêbado, xingando, brigando com todo mundo, vivia na miséria, sempre implorando por dinheiro para todo mundo. O que outros escritores e editores da época escreveram defendendo ele que não era verdade. Que era uma impressão do Rufus dele, né? Porque eles tinham essa desavença que, apesar de os dois serem editores e escritores com uma relevância no meio editorial da época, eles tinham essa desavença e o Rufus, se vendo com possessão desse material do Poe, tomou vantagem para escrever coisas não muito legais dele. Que absurdo. E muitas delas nem são críticas, né? Ele era só apenas um escritor vivendo a vida como era possível para um escritor naquela época, né? Verdade. Ele é bastante exigente, né? Então, não só com ele, mas com os outros também, né? Então... Sim, e agora, para a gente não frustrar quem é fã do Poe por causa do terror, porque daqui a pouco a gente vai desviar desse assunto, fala um pouco da relação dele com o terror especificamente. Então, o Poe, eu acho que a gente pode dizer que ele é um dos fundadores do terror e do horror como a gente conhece nos dias de hoje, né? Porque muito do que a gente tem de cinema de terror foi construído em cima da obra do Poe, né? Então, ele tem esses contos, por exemplo, O Coração Denunciador, que ele é com muito foco no terror psicológico, no protagonista, narrador que ele fica. Ele passa o conto inteiro te contando que ele vai cometer um crime, como ele vai assassinar o velho, aparentemente por motivo nenhum. E daí, quando chega na cena que ele vai matar o cara, tem aquela impressão de horror, assim, aquela coisa gore, que apesar de ser uma cena rápida, é o suficiente para impressionar, assim, pelo menos alguns leitores, né? Né? Então, isso acabou influenciando muita coisa do horror como a gente conhece hoje em dia. Inclusive, aquele conto dele. Desculpa. Não, pode continuar. Não, aquele conto dele, por exemplo, o Poço e o Pêndulo, né? Que tem o cara que ele tá preso lá aquela cama de ferro, e daí tem o pêndulo girando não, pendendo em cima dele, né? Prestes a cortar ele. Pendulando, boa. O pêndulo pendulando sobre ele. E daí, na verdade, no conto do Paul tem só essa agonia de tu saber que a qualquer momento vai cortar o cara, mas não tem a cena exatamente do pêndulo cortando e destruindo ele. Mas nos filmes Jogos Mortais eles pegam e fazem cenas que, por ver, vai puxar muito disso que o Paul deixou na imaginação do leitor. Né? Ou seja, ele pegou muito aquilo do gótico que tinha na época e ele pegou e colocou uma coisa mais psicológica em cima. Explorou mais o lado psicológico, mas sem deixar de lado explorar atmosferas sombrias, como, por exemplo, é uma das coisas mais importantes do conto Aquela da Casa de Usher. Né? Então, são elementos que, se for ver, elementos da casa assombrada, que não que a casa de Usher não seja assombrada, mas tem essa atmosfera da casa gótica, né? Se for ver, isso aparece em muitos filmes, então ele abordou coisas que, se for pensar, agora são meio clichê, mas na época ele pegou algo que estava muito em vogue, né? E ele
ele usou isso de uma forma tão magistral que marcou, né? Então foi mais o estilo que ele usou que fez com que a escrita dele tenha essa importância que tem no terror, no horror. E por que você acha que acabou criando esse imaginário, né? Porque eu acho que o que ele vai criando é uma espécie de imaginário do terror, que é muito Sim. mais do que exatamente um assunto, são lugares de terror, são imagens de terror, são símbolos de terror que a gente vai incorporando em todas as obras, né? É praticamente impossível ver um filme de terror ou um filme de suspense ou imaginar, sei lá, Família Addams, sem pegar grande parte dessas coisas que passaram que ele criou e passaram a fazer parte do nosso imaginário. E por que você acha que essas coisas específicas foram capturadas para criar esse imaginário e não outras? Porque a obra dele tem muitas outras coisas para além dessas coisas, né? Sim, sim. Eu acho que marcou muito também porque acabou sendo muito adaptado pelo cinema depois. E o cinema, ele pegou e focou mais nessa parte mais imagética, né? No gato preto, no corvo, nos cemitérios, no cadáver da mulher morta, né? Que o Paul diz no ensaio A Filosofia da Composição, que é um dos temas mais poéticos sobre o qual se pode escrever, né? Então, são símbolos que ele usa na obra dele e que acabaram sendo tantas vezes repetidos pelo cinema e também ecoando nas obras de outros escritores, por exemplo, Stephen King, ele usou a questão do gato, o gato morto que volta, né? Uhum, uhum. Então, são coisas que o Poe ele criou e daí ele influenciou tanta gente que quando alguém vai pegar para ler Poe, a pessoa vai esperar esse terror que veio todo depois dele, por causa dele. Mas não quer dizer que na obra dele esse terror seja tão gráfico, assim, né? Uhum. E você falou da influência, por exemplo, do Stephen King. Qual os outros Uhum. autores e autoras você poderia dizer assim que são os principais influenciados do Poe e que de alguma Uhum. maneira levam esse legado para frente? Ai, muitos, nossa. Deixa eu ver. Internacionalmente, bom, eu já falei do Stephen King, né? Que o Conto Gato Uhum. Preto, se vocês forem ver, ele é refletido muito no Pet Sematary dele, da questão do gato voltar dos mortos, né? Só que o Stephen King, diferente do Poe, ele não deixa essa coisa ambígua do leitor ficar suspeitando, será que aquele gato que voltou é aquele que voltou dos mortos ou é um muito igual? Não, o Stephen King ele deixa isso mais óbvio, né? É o mesmo gato. Inclusive ele tá agindo estranho, ele tá meio zumbi, né? Uhum. Então, o King é um escritor que a gente dá pra ver que ele foi muito influenciado pelo Paul, né? Inclusive, eu acho que ele fala um pouco disso no naquele livro dele, Dança Macabra, até. Faz um tempinho que eu li lá, mas, né? Enfim. O Fernando, Menino Fernando, né? querido. Enfim. Daí, deixa eu ver. O que mais? Além do Stephen King, o Lovecraft foi altamente influenciado por Paul, né? Daí mais pro lado da questão do terror psicológico, né? O Lovecraft usou muito isso da questão do medo do desconhecido, né? E isso é algo que a gente tem muito no Poe. Por exemplo, a presença do corvo que fala nunca mais. É uma coisa que não é lógica, ou seja, é desconhecida para ti, tu não entende por quê, tu não entende se isso é real ou não, né? O gato que aparece que te lembra muito o gato que ele assassinou, né? É algo que tu não consegue explicar racionalmente, ou seja, é o desconhecido, né? Então o Lovecraft pega isso e ele expande mais para um outro lado, desenvolvendo todo aquele terror cósmico dele, mas ele tem essa influência do Poe, que é a questão do psicológico, do ênfase no psicológico no terror, né? Deixa eu ver aqui mais. Uhum. Além de H.P. Lovecraft, Stephen King, o que mais que temos? Deixa eu ver. Alguém inusitado, alguém que a gente não imagina, mas que você acha que tenha.
Vamos forçar a Olha, barra. Dostoiévski, que é a minha pesquisa do mestrado, logo quando eu comecei a pesquisa, né? Eu lembro que eu comentei com meu namorado e com a minha orientadora na época. Eles acharam, assim, que era uma coisa bem interessante a se explorar, porque não é algo muito comentado, né? Uma influência de Poe em Dostoiévski, né? E como eu vou mostrar no meu defesa de mestrado, tem bastante, né? Apesar de não ser o Quando você foco. falou do sujeito que mata alguém sem motivo, a primeira coisa que eu Uhum. pensei foi crime e castigo. Foi a primeira coisa. Sim, é verdade. Tem muito disso, né? E não só a questão de matar sem motivo, mas, enfim, fazer coisas aleatórias. Por exemplo, no conto do Paul, O Demônio da Perversidade, ele fala que a gente tem essa. A gente já pegou um de styles óbvios, sim, né? Aquele conto dela vinha ver o pôr do sol. Uhum. É muito inspirado em Barril de Amontilado, né? Mas eu marquei o que Né? você disse, que é fazer coisas aleatórias. O que é fazer Isso, coisas aleatórias liga o Dostoiévski ao ponto? Então, o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, ele é meio que começa como um monólogo do cara dizendo que ele quer meio que confessar que ele se acha uma pessoa terrível, ele não se julga nem humano direito, né? Ele diz que, eu sou um... Que bicho que ele diz que ele é? Não é um rato, ele diz que ele é um bicho lá, porque ele diz que ele não chega a ser humano, porque ele diz que ele tem, sei lá, vontades irracionais, coisas que tu não consegue explicar como sendo direcionadas a atingir o bem-estar, né? Ou seja, é que nem em o Demônio da Perversidade do Paul, que ele fala naquela questão do instinto primitivo, que ele chama de perversidade, ou o demônio da perversidade, né? Que é aquela, sei lá, por exemplo, quando uma pessoa. Ele dá um exemplo quando tá na beira de um precipício e tu olha para baixo e tem vontade de pular, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma tristeza, nenhuma ideação suicida na vida, nunca tenha tido. Algo puxa pro precipício. Tipo, tu sabe que aquilo não é o que vai te fazer bem, mas mesmo assim algo te impulsiona aquilo. Então, tanto o Paul É. e o Demônio da Publicidade quanto o Dostoevsky, eles dois falam dessa questão, né? Uhum. E você coloca isso no seu mestrado. Você está pesquisando Isso, mais ou menos aham. essas coisas. Isso, aham. Essa é Entendi. a proposta inicial da minha pesquisa, Entendi. né? Mas agora eu quero entrar no tema exatamente da nossa live. Por Uhum. que a gente deve prestar atenção na obra do Edgar Allan Poe para além do terror? Então, né? O pessoal vê muito pouco como sendo o mestre do terror, o mestre do horror. Não que ele não seja, ele é, claro, né? Tanto que, né? Mas ele é muito além disso, ele é muito mais do que isso. Tanto que é importante a gente ler os contos do Paul, tendo em mente que ele era um escritor muito minucioso. Cada palavra que ele coloca ali, ela tá ali por um motivo. Então, tu não pode ler e só esperar que vai ter cenas de jump scare, ou que vai ter um monstro que vai te assustar, ou que tu não vai conseguir dormir depois de ler, né? Mas tu tem que ler tendo em mente que é uma escrita mais profunda. Ele vai trabalhar com medo em alguns contos? Vai, mas não da forma como o público atual pode estar acostumado, em geral, porque ele não é o que a gente vê nos filmes de terror. É uma questão muito mais psicológica, muito mais do medo que vem uma coisa mais interna, né? Por exemplo, da gente ter algo na gente que é assustador e que nem o Freud fala isso no Heinlein, que é o estranho, né, o inquietante. É algo que deveria estar oculto, mas acaba sendo revelado, né? É como se, por exemplo, a gente tivesse um lado sombrio que a gente desconhece
E os narradores do Poe, eles acabam por muitas vezes explorar esse lado. E é essa exploração, esse mergulho no psicológico deles que é o impacto maior do Poe. Né? Então a gente vai ter terror? Vai, mas não vai ser o tipo de terror que a gente vai ver no cinema, não em geral, pelo menos. Entendi. Então a gente poderia dizer que, de alguma maneira, ele cria uma camada da linguagem específica para, de alguma maneira, tentar retratar de maneira material na linguagem alguma perspectiva que é de dentro, é isso? Isso, exatamente. Sim, sim. Inclusive, tem aquele teórico, Ricardo Piglia, que ele criou uma teoria dos contos sempre contarem duas histórias, né? Inclusive, ele usa os contos do Poe como exemplo até, do conto clássico, que a história da superfície, ela é como se fosse a embalagem do conto, aquilo que tu vê na superfície. Por exemplo, A Queda da Casa de Usher. À primeira vista, tu vai ler e tu vai ver uma história sobre um ambiente gótico, uma casa sombria, um casal de irmãos que aparecem ser meio mortos-vivos, né? Uma história gótica, que vai te parecer à primeira vista. Mas se tu ler com mais cuidado, tu vai ver que, na verdade, tem muito mais ali, né? Tem várias leituras acadêmicas que vão encontrar sentidos diferentes relacionando com a psicanálise, né? Por exemplo, pode ver os dois irmãos como símbolos, cada um completando o outro, ou a casa como representando a queda da família, né? Por os dois irmãos, eles nenhum deles terem filhos, ou seja, é o fim daquela linha, daquela família, e os dois estão doentes, prestes a morrer. E daí, quando cai a casa, significa que é o fim da família. Ou seja, a queda da casa de Usher também é o fim da queda da família de Usher, né? Então, vários dos contos do Poe, a maioria, a gente pode fazer leituras desse tipo. Entendi. Bom, então vamos entrar especificamente nas obras do Poe. Em Uhum. primeiro, eu queria perguntar do Corvo. Falar do Corvo, que eu estou com a minha Ah, edição aqui. Você ai, conhece conto essa agora. edição? Não, pior que eu acho que essa edição eu não conheço, não. Então, ela é uma edição do Ivo Barroso que tem todas as traduções. Eu não sei se todas, mas tem várias traduções. Tem a tradução do Mallarmé, tem a tradução do Baudelaire, Que tem uma série de perfeito! traduções. Então, é muito interessante ficar vendo, ficar folheando como que eles foram traduzidos, né? E eu Gente, acho que interessante pensar nessa perfeito! perspectiva. É maravilhoso. Eu acho interessante pensar nessa perspectiva do Poe para além do terror, porque eu acho que o Corvo, mais do que uma perspectiva de terror estranha, ela é uma obra sobre luto, né? Sobre a perda de alguém, sobre Uhum, luto. E quando sim. a gente vê que dois escritores tão diferentes, como Fernando Pessoa e Machado de Assis, resolveram traduzir essa história, eu fico pensando que devem ter muitas camadas de leitura dessa história que a primeira camada do terror meio que oculta, né? Por exemplo, Uhum. a direta que é a do luto. E o que você acha que essa obra pode ter de tão fascinante para além do terror que pode ter agradado tanto ao Machado de Assis, tanto ao Fernando Pessoa? E aí pode falar especificamente dos dois. Então, olha, O Corvo é uma obra assim que ele tem uma universalidade muito própria, porque como o Paul fala no ensaio Filosofia da Composição, né? Ele pensou passo a passo para construir, ou seja, ele determinou o tom que ele queria que fosse melancólico, o tema, que é o tema do luto, da perda da mulher amada, da morte de uma linda mulher, como ele fala, né? Então, ele vai construindo parte a parte desse poema, e daí ele também escolhe a questão da sonoridade, que ele fala que o som do Nevermore, ele fala que esse or tem uma sonoridade negativa no original, né? Que é algo que inclusive se perde em português, né? Em ambas as traduções, porque o mais é uma sonoridade aberta, né? Nunca mais.
Então, acaba se perdendo nessa questão. Mas, enfim, né? Continua sendo universal no sentido de nunca mais ser uma coisa muito definitiva, né? E é o refrão que o Corvo repete durante toda a obra, né? Então eu acredito que ele tem essa universalidade porque não só tratar do luto, mas ele também pode ler o Corvo como sendo o inconsciente do narrador que vem trazer para ele lembranças que ele não quer, pensamentos que ele não quer admitir que ele está tendo no momento. Mas o corvo aparece e senta em cima do busto de Atena, né? Ou seja, é, é, a, é o contraste da irracionalidade daquela ave falando com o símbolo da racionalidade, que é o fala Atenas, né? Ou seja, tem todo esse contraste, né? Também tem o contraste da estátua clara com a ave escura, né? Então tem cada detalhe assim que ele coloca que tu pode interpretar e ver os sentidos por trás daquelas palavras, né? Então é um poema muito rico no sentido de que pode fazer uma leitura mais profunda a partir de várias perspectivas, várias linhas de pesquisas diferentes, né? Mas ele é universal exatamente por além de se tratar do luto, né, que é um tema universal, ele fez esse refrão que ele marca, ele fica na cabeça, né, sempre, disse o corvo, nunca mais, quoth the raven, nevermore, né, nunca mais, nevermore. Essa coisa que fica martelando na cabeça, né? Então, eu acho que isso pode ter sido um motivo que chamou a atenção de vários escritores diferentes, incluindo entre eles o Machado e o Fernando Pessoa, né? Cada um deles por motivos próprios. O Machado, eu acho que ele tem em comum com o Poe esse interesse também no irracional, naquilo que vai além da lógica. Por exemplo, o Machado tem aquele conto chamado A Causa Secreta, que um cara ele é amigo do médico lá, e daí ele vê o médico torturando um rato, assim, aparentemente sem motivo, né? Ou seja, pode relacionar isso também com o demônio da perversidade do Paul, né? E daí tem muitas questões do Machado também que vão retomar Paul, né? Agora o Fernando Pessoa, olha, fico pensando quais dos pseudônimos dele seria mais inspirado em Paul, né? Talvez a questão dele ter essa fragmentação dele mesmo, né? Tem a ver com William Wilson, né? Total. O Fernando Né? Ele ter Pessoa é esses meio que vários uma egos. fantasmagoria, né? Ele é um ser meio Sim, fantasmagórico na medida de que ele se é, espalha. sim, é verdade, né? Isso lembra um pouco aquele conto do Paul do Homem da Multidão, né? Que o Fernando Pessoa, ele Uhum. mesmo já era uma multidão, né? Então, E que vai gerar no acredito que tem Baudelaire essa. e vai embora, né? Sim, isso mesmo. Aham. Então, acredito que tem essa relação com os dois, assim. E você falou aí da filosofia da composição, né? E aí eu queria entender, Uhum, porque eu sempre achei interessante, porque é isso. Desde Aristóteles, por exemplo, a gente sempre estuda a arte retórica do Aristóteles para entender a tragédia grega. Só que não uhum, faz o menor sentido, porque Aristóteles escreveu a arte retórica porque viu tragédia grega. Ou seja, a poética é posterior à própria produção, né? E a filosofia da sim. composição tem meio que isso, do Paul ter escrito sobre ter escrito. O Uhum. que você acha que na filosofia da composição tem de ficção, o quanto ele forjou e o quanto realmente ele usou na maneira de compor o corvo?
Olha, é que ele escreveu depois do poema, né? Também, então ele Uhum, foi tentando recapitular o que ele pensou para chegar até o poema. Então, tem críticos que acreditam que realmente não seja um ensaio de verdade, que sejam hoax, como eles chamavam alguns dos contos dele, né? Uma pegadinha. Mas, uhum, olha, eu acho que tem bastante de verdade ali. Porque se a gente for ver, um escritor como o Poe, ele poderia mesmo ter feito todo aquele raciocínio ali, mas eu acho que tem um pouco de exagero também. Aquela comparação dele dizer que foi uma precisão quase matemática. Isso aí eu acho que é um pouquinho dele elevar um pouquinho, aham. né? Querendo elevar um pouquinho mais. Mas eu acho que a Se escolha da valorizar um palavra pouco, né? nevermore se valorizar, isso é verdade, tá certo. Né? Que eu acho que ele realmente deve ter pensado muito para chegar nessa ideia de usar o Nevermore como refrão, né? E ter escolhido realmente colocar um discurso curto para ser o refrão também, para ficar bem marcante, e colocar isso na voz de uma criatura irracional, como ele diz, né? Ter escolhido o corvo para ser essa criatura, esse locutor desse discurso, né? Eu acho que realmente Uhum. isso pode ter sido algo que ele realmente fez, né? É, Então, porque eu, muitas a vezes princípio, eu os acredito. escritores têm algumas pegadas que são muito intuitivas, né? Então parece que ele foi pensar sobre o que ele pensou, né? É quase um ensaio de Aham, uma metaficção, um metapoema mesmo. Tipo os procedimentos que o sim, Borges utiliza para escrever contos que nunca existem. aham, Bom, então eu queria falar de um conto que para mim é o meu preferido. Eu não sei qual é o seu uhum, preferido, depois você pode dizer, mas o meu preferido é o vai. Berenice. Ai, adoro. Eu acho Berenice, eu acho tão triste, porque tem uma tragédia ali que é tão fatal, é uma fatalidade de uma vida jovem, é uma coisa meio, sei lá, eu fico mais triste, eu não consigo pensar na fantasmagoria, eu penso mais na tristeza Uhum, trágica que a vida é, né? uhum. Você poderia falar um pouco sobre esse conto pra gente, assim, mais que gosto muito, e tentar Esse ver ele conto, dentro da perspectiva das histórias extraordinárias, sabe? uhum, sim, sim, então. Olha, Berenice é um conto que ele vai destruir o teu sorriso do rosto, né? Pegando a Exatamente. referência, né? Então, olha, assim como o Coração Denunciador e o Gato Preto, ele tem como foco também a questão do psicológico do narrador, né? Porque a cena do gore, dela morta e sem os dentes, que é o que ele faz no final, é algo que fica mais na nossa imaginação, na verdade, né? Ele encontra os dentes lá, Uhum. mas o foco do conto em si é toda essa queda, esse desabamento mental dele, dessa questão dele ter essas fixações com as coisas, dele dizer que ele podia passar o dia inteiro repetindo uma palavra ou fixado em um detalhe de alguma coisa, né? E daí quando ele pega e se fixa nos dentes da prima, aquilo começa a apavorar ele até o ponto de quando ela sorri, parece que os dentes dela estão crescendo do rosto dela, né? Então eu acho que tem muito disso da questão das outras histórias extraordinárias do Paul, até por ser muito psicológico também. O foco dele é esse problema do narrador dele ter esse foco exagerado nas coisas que acaba deixando ele neurótico, né? E o que ele faz Uhum. a partir disso é só uma consequência, né? Não para Berenice, infelizmente. E é interessante, porque ele passa a ter que escrever a partir de uma perspectiva que ele mesmo criou, né? Ele cria essa perspectiva neurótica para a personagem, e isso de alguma maneira determina a maneira como o conto dele vai prosseguir, porque ele não pode trair o próprio personagem, né? Sim, sim, isso é verdade. Né? Inclusive, um dos críticos que eu pesquiso no meu mestrado, ele tem um livro chamado Edgar Allan Poe, Amateur Psychologist.
porque ele defende que o Poe ele era como se fosse um psicólogo amador, que ele pesquisava sobre distúrbios mentais, porque esse crítico, o Brett Zimmerman, ele analisa cada um dos contos do Poe, assim, por exemplo, o Coração do Anunciador, ele pega e ele observa detalhes como o narrador ele está escutando um som que não existe, que é o som do coração do homem morto. Ele diz que esse tipo de ilusão ela é típica de tal distúrbio mental, por exemplo, acho que da esquizofrenia, né? Então ele pega e identifica isso em vários dos contos do Poe e por isso ele defende que o Poe ele pesquisava esses temas relacionados a problemas mentais e ele realmente utilizava uma linguagem com o foco de fazer acreditar naquele personagem que ele por mais que ele pareça estar louco, ele vai te conduzir a uma linha de raciocínio dele, né? E ele E faz o isso em seu, o Berenice. seu favorito é qual? Ah, é difícil escolher um. Nossa, Gosto de meu perguntas Deus. difíceis. Nossa, meu Deus. Nossa, é muito difícil. Eu acho que se eu tivesse que escolher um, eu diria o Coração Denunciador. Porque Por quê? eu acho que eu. Porque eu acho que é um conto onde ele mais se debruça sobre esse focar nesse narrador psicótico que vai se defender a todo custo, apesar de estar planejando um crime sem motivo algum, né? E aí ele tem toda essa questão de começar a escutar o coração do morto e jurar que tá enlouquecendo, apesar de ninguém mais ouvir isso. E ainda acreditar que os policiais estão debochando dele também, estão escutando o coração. E eu acho mais incrível de tudo, eu acho que ele consegue fazer isso em pouquíssimas palavras. O conto ele é muito breve e ele te impressiona, assim, um impacto, assim, que em poucas páginas tu vê e, meu Deus, esse cara é doido, o que é isso? E agora? Né? Eu acho que foi um dos primeiros contos do Paul que eu li que mais me impactou, assim. Eu me lembro que foi, deixa eu ver aqui, quero mostrar. Você é fã Cadê dele o... por causa desse conto? Sim, foi um dos primeiros que eu li. Foi nesse livro aqui, nessa edição, que eu ganhei aqui em 2007, de aniversário do meu irmão mais velho. Meu aniversário de 16 anos, eu ganhei esse aqui. E foi nesse livro que eu li pela primeira vez O Coração Denunciador. E na época, né, eu com 15 por 16 anos, lendo esse narrador, assim, escrevendo minuciosamente o que ele ia fazer, como é que ele ia atacar o velho, como é que ele ia esquartejar o velho, como é que ele esquartejava o velho, né? Ele conta isso de uma forma tão natural, assim, que, meu Deus, me chocou na época, né? Hoje eu leio com um olhar mais crítico e eu consigo entender os motivos dele colocar isso dessa forma, mas na época, né, uma leitora jovem, isso me marcou bastante. Né? Então, por isso eu diria que se fosse para escolher um, eu escolheria esse. Então, que fique anotado. Eu vou pegar esse ponto para ler agora, quando a gente acabar a live. Ai, faça isso. Vou fazer. Agora, eu vou ler perguntas dos leitores. Uma delas foi Certo. deixada por algum leitor no nosso Instagram durante o dia. E é o GC Abrantes, que ele pergunta qual é a melhor obra ou conto para a gente começar a ler o Paul. Olha, se eu for esperar na minha experiência, eu recomendaria começar pelo conto Retrato Oval. Porque, assim como o Coração Denunciador, ele também é muito breve. Eu tenho edições aqui em que eu acho que ele deve estar com umas 5 páginas ou menos. E, assim, ele é de um impacto, assim, muito forte também, porque ele parece estar escrevendo algo que, a princípio, não parece tenso ou sombrio, assim, como os outros contos, mas daí, quando tu vê o final dele, né, da metade pro final, tu vê que ele começa a entrar numa questão mais derradeira, que daí culmina num final bem forte, né. E sem querer dar spoilers, assim, o conto ele é sobre um pintor que
Na verdade, começa com o narrador encontrando esse quadro. Ele é um retrato oval de uma jovem o retrato parece muito vívido, como se tivessem cortado a cabeça da guria e colocado ali, né? Ele é muito realista. E daí ele vai ler, ele encontra um livro com histórias daqueles quadros. E a história desse quadro diz que ela era esposa de um pintor que ele era muito obcecado com a obra dele. Ele fazia ela sempre ficar sentada lá para ele pintar ela todos os dias. Ela começou a ficar muito fraca com o tempo de ficar tanto tempo lá, sempre sentada parada, né, para ele pintar ela. Até que no final, bom, não vou dar spoiler, mas leia um conto e eu acho que é uma boa forma de começar a ler conto. É Esse uma ou bela O dica para Coração do uma Amassador? sexta-feira à noite, né? Dá, com certeza. E uma outra pergunta foi feita pelo nosso rapaz chamado Fernando Buzinari. Não sei se você conhece. Eu acho que eu conheço. Rapazinho, né? Ele Uhum. perguntou se o Poe ele era famoso na época que ele escreveu. Olha, famoso, famoso. Não, ele conseguiu ter algum reconhecimento através da escrita, o que era bem difícil na época dele. Conseguiu viver disso, né? Ele era editor de revistas, ele trabalhava com isso, ele vendia os contos dele, né? Por misérias, mas vendia, né? Então, ele conseguiu viver de escrito, que era algo muito raro na época. Mas agora a fama mesmo, isso só veio depois da morte, depois daquele obituário infame do Griswold sobre ele, né? Depois de toda essa discussão que surgiu sobre quem era Edgar Allan Poe, se ele era mesmo aquele cara terrível que o Griswold descreve, ou se ele era uma pessoa normal e o Griswold só não gostava dele. Então, né, veio a morte dele, o mistério em torno da morte dele é algo que também trouxe, acredito que tenha trazido muita fama para ele, porque até hoje a gente não sabe como que ele morreu, né? Aconteceu que Eu não sei dessa ele fez história. uma viagem. Não, sério? Então, é Não. assim, ele, no início de outubro de 1940, 1800, desculpa, 1849, ele fez uma viagem e daí quando ele ia retornar, eles encontraram o corpo dele não, ele tá vivo ainda, mas encontraram ele agonizando na beira da calçada, assim, sem falar nada com nada, vestindo roupas que não eram dele, né? E gritando, chamando por um tal de Reynolds, que não sabem até hoje quem era o tal de Reynolds. E ele morreu no hospital 3 dias depois disso, no 7 de outubro de 1849. E não foi determinada a causa da morte. Uma teoria é que tenham usado ele para fazer um golpe de eleições que faziam muito na época, por isso ele estava com roupas que não eram dele, talvez tivessem roubado os documentos e as roupas dele para fazer esse golpe. E talvez tenha sido intoxicado depois disso. Outra teoria é que tem a ver com ópio que ele utilizava também, ou com a bebida, ou que ele talvez tenha tido alguma doença, algo que matou ele muito rápido, mas não foi definido até hoje, não sabe do que ele morreu. Então, esse mistério em torno da morte dele também acho que criou muito a fã em torno da figura de quem era o Paul. E o que é bem surpreendente, né? Porque ele meio que morre como um dos personagens dele, né? Ele poderia muito bem Sim, ter sido escrito por ele próprio, assim. é verdade. Sim, Pois verdade. é, e de alguma maneira a fama dele é feita por conta de um inimigo, né? A dica é: seus Sim. inimigos podem fazer sua fama, Ó, verdade. Aprenda com o Paul, não é? Bom, né? Amanda, a gente está Isso é chegando nos verdade. últimos momentos da nossa live, Uhum, infelizmente. E uhum. aí eu queria pedir para você deixar dicas de filme ou livros, mostrar os seus livros do Ah, Paul então, ou de tem autores alguns aqui. influenciados por Paul, alguma coisa aí para a gente sair cheio de indicação de livro para ler daqui a um mês. Então, vamos ver. Começando por filmes. Tem esses DVDs aqui da Versátil, que eles lançaram 3 DVDs.
São kits com vários filmes que são os filmes dirigidos pelo Roger Corman, e a maioria deles, inclusive com o Vincent Price. Tem esse aqui que chama The Raven, que é o Corvo. Tem esse daqui do George Romero, que é Two Evil Eyes, que são histórias de diferentes contos em um só filme, né? Enfim, tem vários. Se procurar por ciclo Roger Corman, Vincent Price, Edgar Allan Poe. Inclusive tem uma matéria minha do Nota sobre esses filmes, né? Sim. Né? Então, você vai encontrar muitos filmes maravilhosos. E livros, deixa eu ver. Olha, tem essa edição aqui da Companhia de Letras, que é muito boa. Tem vários contos legais do Poe. Ela, inclusive, é ilustrada aqui. Tem ilustrações muito legais dentro. Não sei se dá pra ver bem aqui. Deixa eu ver. E agora eu também queria recomendar escritores nacionais influenciados pelo Poe. Onde é que eu coloquei eles? Aqui. O Duda Falcão é um escritor que eu admiro muito. Ele é gaúcho daqui do Sul também. Então, ele lançou esses livros. O primeiro deles é o Mausoléu. Recentemente, ele lançou mais um livro de contos. E vários dos contos do Duda são influenciados pelo Poe, então, bem interessante de ler. Também a gente tem quadrinhos nacionais. Tem esse Delirium Tremens, da editora Draco, de vários escritores, ilustradores nacionais. E, por último, eu acho que eu queria recomendar também A Vida e os Amores de Edgar Allan Poe, escrito pelo Luchetti, que é um grande escritor nacional, né? Que é inspirado na biografia do Poe e é bem interessante também. Enfim, né? Eu recomendo os cara, que filmes do máximo. Corman, né? E o último filme que eu queria recomendar também, o filme chamado O Corvo, de James Matee, que é de 2012, com John Cusack. E o seriado The Following também é maravilhoso, que é inspirado também. Tem referências a obras do Poe. E o Vincent, do Tim Burton, que a Lu adora, né? Ai, sim, claro, óbvio. Maravilhoso. Curta de 6 minutinhos, só procurar Vincent Tim Burton no YouTube. Né? Sim, dá E pra ver agora, mais rapidinho. recentemente saiu a série Altered Carbon, que não é inspirada em Poe, mas sim o personagem que é o Poe, que ele é o dono de um hotel futurista lá. Que é bem interessante de assistir para ver um personagem inspirado no Poe. Que máximo, Amanda. Muito obrigado por essa conversa. Eu tinha muita curiosidade de conversar com você. Que bom que a gente tenha podido fazer isso aqui numa live, perto dos pessoal que curte e segue a gente há muito tempo. Eu fico muito feliz. Muito obrigado, tá? Imagina, eu que agradeço. O prazer é meu, adorei. Muito obrigada pelo espaço para falar do escritor que eu adoro aqui. Obrigada pela presença de todos. Estamos sempre juntos, tudo que você precisar é só falar. E lembrando que essa live ela fica gravada aqui no IGTV e depois ela é transformada numa versão em podcast e também vai para o YouTube do Nota Terapia. Então, quem está vendo a gente aqui, segue a gente lá, segue em todas as redes para receber o nosso conteúdo, que tem sempre coisa de qualidade sobre literatura e artes em geral. E segue também a Amanda, que está aqui, que posta muita coisa de literatura, muitas cores góticas, e é uma das grandes promotoras de literatura que a gente tem aqui no Brasil. E Amanda, vende seu peixe, diz aí onde as pessoas podem te encontrar, suas pesquisas, onde está publicada, onde estão seus livros, como é que a gente pode fazer? Então, vocês podem me encontrar no Instagram como Amande Leonardi, Amande com DY, no Facebook como Amanda Leonardi. E dia 30 de outubro eu vou estar defendendo a minha dissertação de mestrado, né? Eu queria que fosse 31, que eu queria defendendo Halloween, mas 31 é sábado, né? Então consegui marcar para dia 30 de outubro. Então, quem quiser assistir, eu vou divulgar o link, vai ser uma defesa por videoconferência, né? Por causa da pandemia e tudo mais. Então, daí estamos aí, pessoal. Uma dica, faz uma apresentação de 24 horas, que aí você entra no dia 31. Boa. Pior, boa. Meu
Então tá, gente. Uma boa noite. Um beijo, Amanda. Até mais. A gente volta em breve com mais uma live aí sobre literatura, artes e muitas coisas. Tchau, tchau, gente. Boa sexta. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.